Olá, pessoal, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao canal da Escola de Mistérios. Hoje estamos com o nosso convidado Jefferson de Souza, que vai falar hoje a respeito do planeta, dos segredos do planeta azul, Project Planet Blue. Ele fala melhor inglês do que eu, né? Então ele conta essa história melhor. Então nesta live a gente vai ver qual é a conexão que tem entre esses projetos, né, e com a Área 51. Então, é um estudo profundo sobre contatados, abduzidos e híbridos. E também nós estamos com a nossa entrevistada do dia de amanhã, da live de amanhã, a professora Thelma também, que vai estar participando dessa live junto conosco hoje, convidada especial do professor Jefferson, também para participar hoje junto com a gente. Então, sejam todos bem-vindos, você que vai entrando, você que vai chegando aqui na live, vai dando o seu compartilhar aí, vai compartilhando, vai se inscrevendo no canal, vai marcando aí o sininho, vai ativando e vai curtindo e vai compartilhando com todo mundo. Vamos dar as boas-vindas para o professor Jefferson. Seja bem-vindo, professor Jefferson. Boa noite a todos que estão aqui presentes, é um prazer estar com vocês. E a gente vai estar falando de um assunto bem interessante, ok? Que foi a questão do projeto Blue Planet, que foi um dos projetos de orçamento negro que eu trabalhei para o Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Quando eu digo isso, eu devo dizer o seguinte: eu trabalhei de uma forma não oficial, ou seja, eu não tinha, não era um contrato governamental. Eu nunca fui empregado oficial do governo americano. Isso porque esse projeto ele não foi aprovado pelo Congresso americano, que nem sabia da existência dele e dos outros projetos. Tá certo. E vamos aproveitar, professor, vamos dar as boas-vindas para a professora Thelma também, né? Professora Thelma, um prazer e uma honra ter a senhora aqui como convidada e nos agradecendo por sua presença. O prazer é meu, viu? Ouvi-lo vai ser muito bom. Muito obrigado. A professora Thelma vai estar conosco amanhã na live às 20 horas amanhã, nessa terça-feira, às 20 horas, aqui no canal da Escola de Mistérios, vai estar falando sobre abdução e paranormalidade. Legal. Eu digo para vocês todos que têm oportunidade, estejam aqui amanhã para que possam vocês e não ter oportunidade de escutar e poder compartilhar esse conhecimento da professora Thelma, que é o fantástico, uma experiência pessoal incrível e um conhecimento técnico, porque estamos falando de uma pessoa que de nível acadêmico, que está aqui, então, nos agraciando com a possibilidade dessa conferência ao vivo amanhã. Então, eu digo para vocês, se vocês têm a oportunidade de ver, por favor, vejam, porque de verdade é algo imperdível. Muito interessante. Eu vou estar também presente amanhã, que para mim é uma honra poder e não poder participar e usufruir desse conhecimento fantástico que a professora Thelma tem para oferecer para todos nós. E digo o seguinte: o professor Dirceu, cada vez mais, através da Escola de Mistérios e da Academia de Estudos Exobiológicos e Yoga, a MEX, ele sempre está trazendo convidados interessantíssimos. Mas o mais importante é que esse conhecimento é constante e é um conhecimento variado. Nunca é a mesma coisa, sempre são detalhes diferentes, sempre para um engrandecimento do nosso conhecimento nessas áreas. Então, eu, de novo, reforço para vocês, estejam presentes amanhã, porque é algo que, de verdade, nos vai beneficiar a todos, ok? Agradeço a todos por antecipação. Exatamente. E a live de hoje, para você que está entrando agora aí para nos assistir, ela é uma live especial. Nós estamos numa série de lives esse mês aqui, nós estamos fazendo uma campanha em prol do professor Jefferson, para ajudas de custo para que ele possa estar
sobrevivendo, estar fazendo o seu tratamento de saúde. Você que não sabe, o professor Jefferson está com problema de saúde, não vem ao caso nós falarmos agora nesse momento. Então, nós estamos fazendo um apelo a você que pode contribuir, você que quer contribuir com qualquer valor, né? Você pode fazer uma doação espontânea diretamente para a conta do professor Jefferson. Não vai passar na minha mão, não vai passar na mão do professor Paulo, não vai passar na mão da escola, não vai passar na mão de ninguém. Vai exclusivamente para o professor Jefferson. E você vai fazer essa doação de coração, aquilo que você sentir de doar para ele, você vai fazer essa doação. Já já a gente coloca na tela aí como que você pode fazer essas doações, tá bom? É para o tratamento de saúde do professor Jefferson. Então vai ter ali um Pix, né, que é um e-mail, e também vai ter um número de uma conta do Banco Bradesco, uma conta que está lá, também a gente já vai passar para vocês, vai colocar na tela aí, para que vocês possam estar tendo acesso a essas informações, tá ok? Então sejam todos bem-vindos, compartilhem a live, se inscrevam no canal, e não percam amanhã com a professora Thelma este maravilhoso debate, né? Tem muita gente que é abduzido e nem sabe, né, professora? Tem muita gente que é abduzido e nem sabe, né, que foi abduzido. Eu tenho experiência própria disso. Então a gente muitas vezes nem sabe que foi abduzido. Tem muita gente que é abduzida à noite e não sabe o que aconteceu. Então, participe da live amanhã para que você possa estar aprendendo um pouco mais. E hoje nós vamos falar sobre o projeto Planeta Azul, né, professor? Então, o professor vai falar mais em inglês, aí é mais fácil o professor falar do que eu, porque eu não sou muito didático em inglês, mas é um projeto muito interessante, que é muito diferente daquilo que a gente está acostumado a ver por aí afora, né, professor? Como é que é essa história? Conta para nós aí essa história do projeto do livro do Planeta Azul. Estou confundindo aí com o livro azul, não, é Planeta Azul. Com o Blue Book. Blue Book é uma coisa, o Blue Planet é outra. Mas vamos entrar em detalhes primeiro, ok? Esse foi um projeto que não foi sancionado por Congresso americano, é um dos muito chamados projetos de orçamento negro, mas ele foi administrado por Departamento de Defesa dos Estados Unidos, baixo duas agências. A primeira agência era a DARPA, que é a Defense Advanced Research Projects Agency, que é a agência de defesa de projetos e pesquisas especiais que eles têm. E o segundo, isso fica em Arlington, em Virgínia. E o segundo era a NSA, que é a National Security Agency, a Agência de Seguridade Nacional, que é em Fort Meade, em Maryland. Basicamente, o Blue Planet Project, ele trabalhava com 3 áreas. Ele começou a buscar contatados de todo o mundo, tanto de América como Europa, como Ásia, como Oceania. Eles foram trazidos para os Estados Unidos e aqui reunidos. Logo depois, trabalhava com abduzidos, pessoas que sofreram de abduções extraterrestres, também de todo o mundo. E o terceiro, mais importante, eram híbridos. A gente não teve contato nem acesso direto aos híbridos. Alguns dos híbridos pareciam humanos normais e convencionais, se bem que se notava algo diferente, de uma forma que é difícil explicar exatamente como. Mas agora haviam outros que, de verdade, textura da pele, coloração da pele, uma série de coisas. Haviam uns que pareciam que tinham escamas, eram meio esverdeados, outros meio azulados, outros pálidos, que seria quase um epitoma dos nórdicos, tão nórdicos que a pele era praticamente um papel. E então, já vamos entrar nesses detalhes. Por que mencionamos a Área 51? Porque foi exatamente onde se levou a cabo o projeto. Então, antes que eu entre nesses detalhes, eu gostaria de explicar para vocês algo sobre a Área 51. Se a gente fala da Área 51, imagina que seja uma base e tudo isso. O primeiro e mais importante é que a Área 51 ela não está na superfície, é uma base subterrânea.
tem como mais de 20 níveis baixo terra. Mas a história de tudo isso. Imagine uma coisa. Como é que se constrói uma base dessa natureza? E ninguém se dá conta que essa base está construída, mesmo que esteja, que a Área 51, ela faz parte da base Nellis americana, que fica em Nevada, que é um estado dos Estados Unidos. Mas e como que se fala disso? E ninguém se deu conta que estava construindo isso, e os trabalhadores que construíram? Porque para construir uma base desse nível, eles tinham que ter, não sei, centenas, milhares de trabalhadores, porque é uma coisa incrível, é um processo fantástico. Então, deixa eu explicar para vocês a história, rapidamente, muito por cima, a história da Área 51, que muito pouca gente se refere. Então, basicamente, a história da Área 51 tem que ver com a corporação chamada RAND, R-A-N-D, RAND Corporation. E foi uma corporação que era um think tank, ou seja, um grupo de cientistas, engenheiros, técnicos, que foram juntos para a criação desse complexo. E era muito mais vasto que somente a Área 51. Deixa eu falar um pouquinho da RAND Corporation. O que se sabe deles? Tá? A RAND Corporation foi criada em 1948, ou seja, 3 anos depois do final da Segunda Guerra Mundial. Ela foi sancionada, nessa época não havia Departamento de Defesa ainda, havia Departamento de Guerra nos Estados Unidos. Chama-se War Department. Tá? Basicamente por uma coisa chamada CERD, C-E-R-D, tá? Que é a Oficina de Estudos Científicos e Desenvolvimento. Então, a RAND Corporation, ela praticamente é uma corporação que tinha 3 líderes. O primeiro líder, tá, era dono de uma companhia que chamava-se Douglas Aircraft Corporation, tá? Que chamava-se Donald Douglas, a famosa companhia Douglas, os aviões Douglas, ok? Depois o outro era Henry H. Arnold, que chamavam ele de HAP, e finalmente Curtis LeMay. Foram as 3 pessoas que eram por trás da RAND Corporation, criada em 1948. Então, deixa eu explicar para vocês um detalhe interessante, tá? Essa RAND Corporation, ela foi famosa mais tarde, tá? Entre outras coisas, por abertamente ser responsável da construção da Área 51. Mas, quando falamos da Área 51, nos esquecemos das outras áreas dentro da base Nellis. A base Nellis é um enorme complexo nas aforas de Las Vegas. E a Área 51 é somente um desses setores. Antes que eu continue, eu vou pedir para o professor Dirceu, se o professor Dirceu podia passar aquele mapa que eu lhe dei sobre a Área 51. Ele tem um PowerPoint para isso. Eu quero mostrar para vocês onde está localizada não somente a Área 51, pelas outras áreas em relação à base Nellis. Professor Dirceu, se o senhor tivesse a gentileza de, por favor, botar o mapa na tela para que eu possa explicar. Vamos ver se a gente pode dar um zoom nisso, para que se veja um pouquinho melhor. Tá? Vocês estão vendo na parte de cima, onde tem a Área 51. Agora vão notar que existem uma série de outras áreas ali. Cada uma dessas áreas tem uma divisão própria. A Área 51 é específica. Mesmo que oficialmente ela tenha sido usada para teste de de aviões usados na guerra. Eu dou um exemplo
aviões supersônicos, aviões de reconhecimento, tanto que ela tinha uma pista enorme para esse tipo de aviões, mas isso era uma fachada. Isso é simplesmente uma explicação de por que essa base existia. Agora, notem uma coisa. Oficialmente, essa base não existia, ela não fazia parte dos recordes, tá, de tudo. Então, a Rand Corporation, ela usou uma máquina para a construção disso, chama de Subterrane, tá? Foi uma máquina muito única. Ela podia produzir túneis enormes. E essa máquina, mais tarde, fez mais do que construir a Área 51. Ela criou uma rede de comunicação entre distintas bases, como Los Alamos, até mesmo uma famigerada base Dulce. Tá? Aí vocês têm uma ideia do mapa, tá? Das todas as outras áreas. Cada uma delas tem uma circunstância. Umas trabalham com polímeros, com diferentes tipos de metais, outras com engenharia estrutural, outras com astrofísica, outras com geologia avançada, outros com microbiologia, outros com genética. Então, cada uma dessas áreas tem uma função específica. Para a área 51, mesmo que oficialmente fosse dita que era simplesmente para testar aviões e projetos aéreos e não feitos aqui, ela foi desenvolvida por um propósito. Ela trabalhava com tecnologia reversa extraterrestre. Então, objetos, naves, corpos, cadáveres e às vezes até mesmo sobreviventes eram levados lá para estudo. Isso não foi nunca oficialmente confirmado, mas as pessoas que fizeram parte disso podiam verificar. Agora, o mais interessante foi o seguinte, eu chamo a atenção para vocês, a base da Área 51, ela foi construída no ano de 1955. Ela foi inaugurada em 55. A construção dela começou mais ou menos, eu diria, que 1950, 51, onde os túneis e cavernas e complexos diferentes começaram a ser escavados, e a preparação de tudo isso para ela oficialmente ser inaugurada no ano de 1955. As coordenadas exatas da Área 51 são 37 graus, 14 minutos, 6 segundos norte, 115 graus, 48 minutos, 40 segundos oeste. Ela está localizada a 134 quilômetros oeste da cidade de Las Vegas, em Nevada. Como chega ali, mais tarde eu vou entrar em contato com vocês, hoje mesmo, mais tarde, explicando como funciona para chegar ali. Você não pode ir pela estrada, porque a estrada é totalmente controlada, aquela região ali é super controlada, tanto que se você não está autorizado, eles têm autorização de uso de força letal. Eles podem matar você e a lei está do lado deles. Quer dizer, está do lado deles. Quer dizer que então é uma coisa muito mais complexa. Então, o que se fazia nessa área 51? Professor, pode passar a segunda fotografia, por favor? Aí vocês têm o seguinte. Isso vem dos arquivos da CIA, onde você vai ver que um A-12 está sendo movido para a área 51. Tá? O artefato número 12, sobre o Passo Cajon, transportado num container de madeira disfarçado como carga pesada, como carga genérica. Mas, em verdade, ali é um veículo. Vocês notem o tamanho do caminhão e o tamanho da nave. Aquilo é um enorme caminhão de carga de transporte militar. E imaginem
o container para levar uma coisa dessa. Agora, o mais interessante não é isso. O mais interessante é que, mesmo com as dimensões grandes da nave, existe uma distorção dimensional dentro da nave. As próprias fontes de energia da nave alteram a percepção de espaço-tempo. Existe uma coisa chamada dimensão compressada. Então, dentro de uma nave dessa, ela é muito maior do que o exterior diz. Até parece aquele filme aquela série de filmes científicos do Dr. Who, que o TARDIS, que era o aparelho deles, parecia uma cabine telefônica, para por dentro era uma enorme coisa que não tinha fim, pois assim essas naves, especificamente esse tipo de naves, nem todas as naves são assim. Existem naves, de acordo com até que depende da civilização que está utilizando, depende do tipo de energia que eles estejam usando para alimentação da nave, que cria esse efeito transdimensional, que é uma expansão de dimensão compressada. E aí, nesse caso, a nave é maior por dentro do que a superfície de fora. Quer dizer, dentro das leis físicas, praticamente ela chega a meter-se na quarta dimensão. É algo que é verdadeiramente interessantíssimo. Chama-se o efeito Tesserato. O efeito Tesserato é isso. É uma expansão transdimensional, entre outras coisas. Então, aí vocês estão vendo o transporte dessas naves. Tá? A nave que caiu em Roswell, Novo México, não foi uma nave. Foram 3 veículos. Os confrontos deles, houve um confronto entre eles. Existiu uma nave, que é uma nave de transporte alienígena, onde os radares experimentais, que foram produzidos por os alemães, os irmãos Holten. Interessante sobre os irmãos Holten é o seguinte: eles faziam parte de um projeto chamado Projeto Paperclip, onde uma série de cientistas nazistas foram perdoados dos seus crimes de guerra e trazidos para os Estados Unidos, desde que se dedicassem a ajudar as tecnologias norte-americanas a terem um nível tecnológico superior. Então, os irmãos Horton foi que estavam nesse radar experimental, o que causou a destruição dessa nave de transporte. Porque como foi que ele destruiu? Como que um radar vai destruir uma nave? Então, eu explico o seguinte: a nave era uma inteligência artificial que estava controlando, e que as ondas de radar danificaram essa inteligência e provocaram uma autodestruição. Então, a nave se autodestruiu. O radar não teve nenhuma ação direta, mas uma ação indireta que provocou a destruição. E foi o que passou. Essa foi os restos, aqueles que caíram do rancho McBrazen. Agora, as outras 2 naves, elas caíram na área, nas áreas cercanas. São Agustín e uma outra área, aqui tem ali por perto. E essas naves foram recobradas e levadas justamente na área 51. Primeiro foram levadas para a base Peterson, o campo Wright, Airfield Wright, que mais tarde se tornou a base Wright-Patterson, por famoso hangar 18. E elas permaneceram aí por um bom tempo, até que pudessem ser levadas mais tarde, em 55, para a área 51, para que pudessem ser estudadas. Então, bom, vamos continuar aqui. Eu tenho aqui mais ou menos uma ideia do que vamos fazer. Então, senhores, já vimos mais ou menos um pouquinho da história da Área 51. Vimos que é um complexo subterrâneo, que a base de cima não é a base. Eu vou contar a minha experiência pessoal dentro do Projeto Livro Azul, do Projeto Planeta Azul, e o que foi que eu vi, como foi as coisas por lá. Tá bem? Mas eu quero, antes de começar, reportar para vocês o que foi que passou no ano de 59, que foi casualmente o ano que eu nasci. Justamente a Rand Corporation fez um simpósio,
Tá? Então, esse simpósio da Van Corporation foi famoso pelo seguinte: foi chamado Deep Underground Construction Symposium, ou seja, o simpósio de construção, tá, de instalações profundas subterrâneas. Isso foi importante por quê? Porque ela fez duas coisas. Primeiro, a construção de bases de todos os tipos, mas também a unificação de uma série de grupos. Então, que grupos seriam esses? Eu vou dizer para vocês, existem companhias que têm contratos com o governo, existem companhias que têm shareholders que trabalham com a companhia, que estão para ter os benefícios de lucro com qualquer companhia, que são um negócio capitalista e não tem nada a ver. Mas existe também elementos dentro das companhias que têm uma agenda própria e trabalham com o serviço de inteligência americano e com os militares norte-americanos, chamados MILADs, os laboratórios militares. Então, esse simpósio foi feito especialmente para isso, onde eles estão trabalhando com uma série de bunkers, instalações subterrâneas por todos os Estados Unidos, incluindo a base Dulce, Los Alamos, Brookhaven, uma série de diferentes instalações que eles têm. Então, deixa eu dar uma ideia, tá? 650 pessoas representando várias companhias em vários campos participaram dessa reunião, que foi em março de 59, justamente o mês e o ano que eu nasci. Que coincidências são coincidências, pois isso parece uma coincidência bem exótica. Então, deixa eu dizer para vocês aqui uma lista das cabeças dessa companhia. Quando eu falo dessas listas, por favor, não pensem que os CEOs estão envolvidos com isso. Não pensem que os shareholders estão com as pessoas que investem nessas companhias estão envolvidos com isso. Eles nem sabem, eles estão interessados no lucro que eles estão tendo. Eles não sabem nem o que a companhia está fazendo, nem como está fazendo. Então, esses são elementos dentro dessas companhias que têm agendas que não divulgam o diretório da companhia. Então, que companhias são essas? Temos a General Electric Company, temos a Hughes Aircraft Company, famosa por os helicópteros Hughes, temos a corporação Sandia, temos a Companhia de Construção Walsh, temos a Escola de Minas de Colorado, temos a famosa AT&T, que é a companhia telefônica, e um erro pensar que ela seja só uma companhia telefônica, porque não é. Ela trabalha com telecomunicações de todos os tipos, incluindo orbital. Temos a Northrop Corporation, que trabalha com veículos, com aviões de todos os tipos. Temos a Stanford Research Center, que é um think tank de físicos e engenheiros. Temos a Bechtel Corporation, que trabalha com tudo, desde engenharia artificial até a inteligência artificial, até a engenharia estrutural, e uma série de outras. Então, tudo isso teve uma função, teve uma ideia, que foi trabalhar no que eles chamam a network. A network criou um sistema, tá, de intercomunicação entre esses lugares. Então, deixa eu falar um pouquinho sobre isso para vocês. Existe um sistema de transporte de túneis de alta velocidade que utilizam levitação magnética. Ou seja, são trens que operam sem rodas. Agora é comum encontrar digamos, trens e outros aparelhos que funcionam com maglev, ou seja, levitação magnética, famoso trem-bala japonês e tudo isso. Mas a gente está falando aqui, são nos anos 50 e 60. Quer dizer, imaginar que eles já tinham essa tecnologia nos anos 50 e 60 é algo fantástico.
e não. Então, o que faço é o seguinte. Aí vamos falar sobre um sistema que eles têm, que chama-se TAUSS, T-A-U-S-S, que é o Trans-American Underground Sub-Shuttle System. É um sistema de trens que conecta toda a região, digamos, de Área 51, Nellis, com Los Alamos, Wright-Patterson, com Dulce, com uma série de outras bases, lugares e laboratórios, todos subterrâneos, criando um sistema subterrâneo. Então, eu digo para vocês, a coisa é muito mais complexa do que parece. E a gente só está aqui arranhando a cabecinha desse iceberg. Eu gostaria de poder abrir o jogo com vocês e falar diretamente as coisas, mas eu não vou poder minha vida em risco. Eu tive que assinar um contrato de no disclosing, quer dizer, um contrato que não me permite falar detalhes. Quando eu falo dessas companhias, eu estou falando justamente muito limitada da forma, como estou dizendo, estou muito vago. Por que eu não posso entrar em mais detalhes? Porque isso vai trazer repercussões para mim que eu não estou preparado para elas. Então, basicamente, agora vocês sabem do sistema TAUSS, que é um sistema de interconexão desses trens de alta velocidade que atravessam os Estados Unidos e se vão até o México. E uns dizem que vai até a Centro-América, não posso confirmar essa informação, mas digo para vocês que é algo que tem que ser considerado. Então, deixa eu contar para vocês a minha experiência com a Área 51 e com o projeto Planeta Azul, do Planet Project. Eu, de verdade, não fui involuntário para esse projeto. Eu fui coagido a isso. Eu estava retornando de Europa, de Espanha, para ser preciso, e ia ficar com o Coronel Stevens, que é um amigo pessoal, tá? Está em Tucson, em Arizona. Então, quando eu cheguei no JFK, que é o aeroporto de Nova York, eu fui abordado por essas pessoas, que eram oficiais, se apresentaram como do governo americano, mas eles não estavam operando baixo uma sanção governamental. É uma agenda própria de orçamento negro. Então, eles estavam interessados na minha experiência como contatado e eles não deram muita escolha para mim, porque isso ia acabar mal se eu não fosse com eles. Então, dali, fomos num jet privado, um Learjet, e fomos até Las Vegas, em Nevada. Então, quando chegamos em Las Vegas, o aeroporto deles chama-se McCarran, e ali, então, íamos trocar de aviões. E ali, então, fomos usar um avião, uma linha de aviões especiais que ele tem. Eu não estava sozinho, eu descobri que havia outras pessoas, outros 2 grupos de pessoas. O grupo que eu estava tinha mais ou menos de umas 14 pessoas, entre 12 e 14. Eu não me lembro, faz muitos anos. Na verdade, por mais que eu queira ser preciso com vocês, fica difícil. A memória de 30 e tantos anos atrás fica complicada. Então, é o seguinte, a gente foi num terminal que é controlado pelo governo. E esse terminal era uma companhia que chamava-se Janet Airways. Eu pensei que Janet era o nome de pessoa. Janet, como Janete, não? Pois não era. Era um acronismo. Então, Janet é Joint Air Network for Employee Transportation. Ou seja, que é uma linha conjunta, unida, de transporte aéreo para empregados do governo americano, mesmo que não seriam empregados do governo americano.
E não. Eu sei que para a pessoa abordar esse avião, não só tem que estar com uma escolta, digamos que uma escolta que seja um nível de clearance com autorização. Eu ganhei um clearance provisional, que é GS8. GS8 me dava, então, o privilégio de poder usar essa companhia. Esses aviões são famosos por uma coisa, a coloração deles. Eles são brancos com uma linha vermelha, que vai desde a cauda do avião até a frente do avião. E o resto é branco. Agora, o que chama atenção são as janelas. Todas elas são pintadas de negro, não se vê nada quando um entra. Nossos grupos eram divididos da seguinte forma. Havia o meu grupo, que eram 12, 14 pessoas. Havia um segundo grupo, que era nós éramos um grupo de contatados. Logo depois, havia um outro grupo, e esse outro grupo era o grupo de abduzidos. E havia um terceiro grupo que estava abaixo severa vigilância, que era o grupo dos híbridos, onde alguns deles, como eu disse, pareciam humanos e outros não. E nos separaram no avião. Era um avião bem grande, quer dizer que havia espaço suficiente e os grupos estavam separados. Se mantinham dessa forma. E desde ali, então, fomos para a base Nellis, na região da base Nellis, que é uma base da Força Aérea Americana, um enorme complexo militar. E dali estavam orientando o corredor aéreo que devíamos tomar, e fomos na região de Groom Lake, que é um lago seco, onde estava localizada a Área 51, que tinha um nome código de Dreamland. E como chegamos ali, o avião aterrissou, eu pensei, bom, agora vamos botar a escada e vamos sair. Não foi assim. O avião ficou taxiando, digo, meu Deus, quanto tempo até que vão parar esse avião? E no final, quando finalmente abriram a porta e traziam uma escada, a gente descobriu que a gente não estava fora da base. A gente estava dentro de um hangar. Um enorme hangar. Saímos todos dali, os 3 grupos. O primeiro e segundo grupo dos contatados e dos abduzidos, que davam com umas 20 e algo pessoas, mais a escolta, um dia, quase 30 pessoas. Entramos numa oficina relativamente pequena, não havia espaço para sentar. Parecia não sei, um escritório normal, com mesa, cadeiras, um escritório. E eu digo, mas o que vamos fazer aqui agora? E quando chegamos ali, descobrimos que aquilo ali não era um escritório, era um elevador disfarçado. E a última coisa que estamos vendo é que estamos baixando, descendo. O piso inteiro, com as mesas, com tudo, como se fosse algo incrível, uma coisa de filme. E fomos baixando, e não chegamos nunca. Eu digo, meu Deus, estamos indo para o inferno, porque imagino que isso não tem fim. E finalmente, quando chegamos lá, na área designada, é o nível 5. E aí, quando íamos saindo do avião, nos deram como diz, como um tag que põe no pescoço, com autorização. Então explicaram para nós que não podíamos tirar aquilo nunca da gente, que no momento que a gente não estivesse usando aquilo, ia tocar uma série de alarmas e não saímos autorizados para fazer nada. Então cada um de nós ganhou. O mais interessante, que já tinha fotografia nossa e tudo, era com um holograma. Eu digo, meu, quando for tirar essa fotografia de mim, eu não me lembro. Mas seja como for, estava lá a fotografia e tudo isso. Então, os contatados foram para uma área, uma ala, os abduzidos foram outra, e os híbridos para outra. E a gente nem podia entrar em contato com eles, porque estamos morrendo de curiosidade de poder falar, conversar, ver que tipo de gente era aquela, tão exótica, tão diferente. Então, a função nossa era justamente toda a informação que a gente tinha com os contatos tinham que ser passadas para eles.
tecnologias, o que a gente se lembrava e coisas que a gente nem sabia que se lembrava. E foi uma coisa incrível. Então, esse conhecimento todo foi separado, catalogado, estudado. Foram meses e meses e meses. E um se pergunta, pera um momentinho, e vocês nunca saíram daí, ficavam sempre embaixo? Eles tinham uma área hidropônica onde simulava o exterior. Um olhava para o teto, parecia que tinha um céu azul, e não era uma projeção. Haviam árvores, plantas e tudo, mas era hidropônica. A gente tinha circulação do vento e tudo, mas era ozono. Era uma coisa incrível, uma coisa que parecia... E por meses a gente ficou lá. E eu sei que a base tinha 20 e tantos níveis, mas a gente só estava autorizado até o nível 5. Passaram uma série de outras coisas que eu vou deixar para contar num outro dia. Mas imagino que agora vocês têm 1001 perguntas que vocês gostariam de fazer. Então eu deixo com o professor Dirceu, vamos nos passando algumas dessas perguntas, para que a gente veja porque é tanta coisa que tem que falar e tantas perguntas. Vamos a ver então, tá? Então, pessoal, podem fazer suas perguntas aí, né? Então, vamos lembrando aí, hoje nós estamos aí com a participação da professora Thelma também, como convidada. Ela vai estar amanhã falando aí, uma live também totalmente especial para vocês aí, a partir das 8 horas da noite. Então, vocês já vão vendo aí. E tem perguntas sim, professor. Tem várias perguntas aqui. Vamos começar com elas, então. Fazendo, né? E você que ainda não fez sua pergunta, pode fazer, dentro da possibilidade, o professor vai estar falando. E já vamos aproveitar aqui, né, professor? Nós vamos ter uma conferência no mês de outubro. Nós estamos vendo a data ainda e o horário, onde você vai poder fazer a pergunta que você quiser fazer ao professor Jefferson. E o professor Jefferson vai responder, né, para você. Então, você vai ter uma ficha de inscrição logo aí circulando, onde você vai poder entrar em contato, se inscrevendo, e você vai receber as orientações de como participar desse evento. Também nós vamos ter um ciclo de palestras, e a gente já está vendo as datas, já temos os temas, excelentes temas também, e este ciclo de palestras já temos um valor. Então, vai ser R$50 pelo pacote, com 5 palestras. Nós vamos abordar aí questões aí relacionadas à Antártida, enfim, são 5 temas excelentes que vão ser discutidos de uma forma muito aberta, mas é somente para aqueles que forem participar. Então, você que quer participar, se inscreva aí. Vai ter já aí, acho que até final dessa semana já vai estar o link aí para você fazer sua inscrição. Vai estar aí na página da escola, né? Nas inscrições dos vídeos vai ter o link também para você poder acessar, então você volta aí na descrição e você vai conseguir ter acesso a essa informação de como se inscrever. Então você vai se inscrever, aí você vai receber a informação, você vai poder participar das 5 palestras como um pacote, onde você vai pagar R$50 pelas 5 palestras. Ou então você pode escolher a palestra que você quiser entre elas, né? Você vai pagar R$15 por palestra que você quiser, exclusividade. Deixando bem claro que esse dinheiro você vai depositar diretamente na conta do professor Jefferson, e será para contribuição do auxílio para a saúde dele, certo? Não é para a escola, não é para a gente, não. É para ajudar no custeio da saúde do professor Jefferson, certo? Então, vamos às perguntas. Você que ainda não fez a sua pergunta, aproveita aí e faz a pergunta que você quer. Está aí o Pix aí, que você pode colaborar via Pix para o professor Jefferson hoje, ajudar aí com qualquer valor na palestra de hoje, e também tem aí a conta, né? Está na descrição do vídeo aí, caso você não consiga pegar aí pela tela, certo? Professor, aqui vamos à primeira pergunta.
Victor Claudino está perguntando, professor Jefferson é contatado ainda nos dias de hoje? Olha a pergunta aí. Sim. Eu diria que a conexão que eu tenho é com uma civilização que chama-se Hamariat. Inicialmente, eles estavam se apresentando como seres de Vega, da estrela Vega, na constelação de Lira, e mais tarde, então, fui informado que em Vega simplesmente é uma colônia deles, que a civilização deles vai por vários parsecs, está dentro da constelação de Lira, e os Hamariat fazem parte do chamado Grupo Rebelde, que é um grupo que não pertence diretamente à Federação, mas colabora com a Federação e obedece às diretrizes da Federação. Eles têm acordos informativos, eles não têm um comércio como a gente compreende, porque eles não têm o dinheiro. Eles acreditam em prestação de serviços de diversas áreas. Então, eu diria que o monitor tem sido essencial para mim nesses momentos difíceis. Meu problema de saúde, eu não queria entrar em detalhes, mas ele não é natural, ele está sendo provocado. Porque eu estou revelando muitas coisas que não deveriam estar sendo reveladas. E então, justamente, se não fossem por eles, eu não queria nem estaria aqui com vocês agora. São momentos difíceis. E depois estou tendo, quando retornei ao Brasil, eu sofri ataques de elementos que seguem a um grupo de estudiosos que se consideram os representantes da ufologia no Brasil, que eu digo o seguinte, eu nem gosto do termo ufologia, porque ufologia tem a ver com UFOs, que são objetos voadores não identificados. Eu trabalho com estudos alienígenas, porque eu sei exatamente de quem estamos falando, quem são, onde estão, por que estão, e então não tem nada a ver com UFO. Compreender um fenômeno aéreo identificado. Então, esses grupos fecharam tudo que era porta para mim por todos os lados. Tanto que em outros programas, o primeiro deles, sem dúvida, foi o programa do Flávio Vale, que foi um programa onde Flávio Vale ele não baixa a cabeça para ninguém. Ele vai e transmite a informação e enfrenta quem seja, como seja, em favor de transmitir conhecimento às pessoas. E outros canais também que me deram a oportunidade, pelo menos, de ser escutado. Mas o resto começaram a se fechar portas atrás de portas, porque eu me tornei uma liabilidade para eles. Eu sei o que passou, eu sei como eles chegaram onde chegaram, e até muitas vezes com quem eles estão conectados. Com certos grupos e governos daqui da Terra. E eu não vou entrar em detalhe. Ok? Então, eu diria o seguinte. Basicamente seria isso. Essa é a resposta. Sim, eu continuo em contato e continuo sendo ajudado em várias formas e maneiras. Uma delas, por exemplo, é que se eu necessito de uma informação que eu normalmente não teria acesso, vamos falar de metamateriais, por exemplo. Essa informação se torna acessível para mim. Eu passo, então, a ter conhecimento nessa área que antes não era tão profunda para mim e de repente, isso vai para desde microbiologia, pacienografia, robótica, cibernética, antropologia, sociologia, arqueologia, astroarqueologia, criptozoologia, exobiologia e por aí vai. É uma lista enorme.
e eu digo que me favorece bastante se os contatos continuam. E graças a eles estou aqui ainda com vocês. Essa ajuda que o professor Dirceu se referiu, porque justamente, de repente, como tenho as partes cortadas para mim, estou tentando publicar os meus livros, e nem isso eu posso, porque até essas portas estão se fechando. Quantidade de informação, eu tenho como 8 livros. O professor Paulo Oliveira, ele tem os originais, tem já livros digitalizados prontos para publicação, e não podemos publicar porque justamente existem essas pressões exteriores que não permitem. Então, eu estou sendo exprimido por todos os lados, e de verdade que minha própria vida é muito difícil e complexa, e eu estou batalhando agora por a minha saúde, estou batalhando agora por a minha vida. Isso. Vamos para a segunda pergunta, professor. O professor Jefferson falou do professor Paulo, né? Professora Thelma, se tiver pergunta, fique à vontade para fazer, tá? Ok. Tá bom? Fique à vontade. O professor Jefferson falou do professor Paulo. O professor Paulo não está presente hoje na live porque ele está em viagem. Ele está se deslocando para sua casa, então ele está em viagem nesse momento. Então, por isso que ele não está presente aqui, né, nessa live hoje. Provavelmente ele vai estar no dia de amanhã também, né? Na live aqui junto com a gente. Não sei se presencialmente ou não, né? Vamos ver. Mais uma pergunta aqui, é um complemento, na verdade, professor Jefferson, daquilo que o senhor tinha falado. Ele falou assim, no mesmo dia em que caiu esses módulos da nave em Roosevelt, também ocorreu um pouso de uma nave danificada em Chuí. Chuí, daí ele conserta, mas na outra mensagem, Chuí. Em Lagoa dos Patos, em Mato Grosso do Sul. Consta no livro de Roosevelt, um sobrevivente. O que pode ser falado sobre isso, professor? Eu digo o seguinte, a quantidade de... Primeiro que essas naves não caem, não assim. A razão que elas caem é porque existe um conflito e tudo isso, e às vezes... Porque a razão que uma nave dessas cair, eu digo o seguinte, todas elas estão baixo das leis da entropia. A entropia diz que existe uma possibilidade até numa impossibilidade, onde esses elementos todos se conjuntam. Mas houve uma série de naves que caíram antes de Roswell, no dia da nave, o mesmo ano de Roswell, que é 47. Meu Deus, nos Estados Unidos houveram vários casos. Vários casos. Não um nem dois. 47 foi um ano incrível nos Estados Unidos em relação a essa movimentação de seres alienígenas. Começa com Kenneth Arnold, que estava sobrevoando uma avioneta no Monte Rainier. Depois tem a questão daqueles pescadores que estavam no barco e a nave começou a tirar um líquido estranho, estava danificada, caiu esse líquido num cachorro que estava no barco, matou, e um menino que estava no barco, que era filho do capitão, também ficou queimado no braço quando essa substância respingou nele, e uma série de outras coisas. Então, o evento de Roswell não foi um evento localizado, foi um evento praticamente por todos os lados, não somente nos Estados Unidos, como no Brasil e em outros lugares. A Argentina também teve. Quer dizer que isso, sim, são detalhes que têm que ser vistos. Mas isso foi somente um desses casos. Professor, continuamos com perguntas. Então, vamos lá. Avisando aí a todos, né, que nós já, daqui uns dias, estaremos com um ciclo de palestras, onde você poderá participar dessas palestras se inscrevendo, né, no link que vai estar, daqui uns 2 ou 3 dias, já vai estar disponível aí na descrição do vídeo. Todos os vídeos a gente vai colocar a descrição constando dessas palestras. Nessas palestras vão ser abordados aí temas como criptozoologia, metafísica avançada, Antártida, o balanço do poder
estudos alienígenas avançados. Para cada um desses temas é uma palestra, é uma conferência, né, professor? Então, se você quiser participar, por exemplo, desse ciclo de palestra aí, com um pacote, o valor vai ser R$50, onde você vai estar depositando diretamente na conta do professor Jefferson. Se você quiser participar só de uma palestra ou de 2 palestras, o valor será de R$15 por palestra, certo? Mas os 5 temas aí vão ser bacanas. A gente está trabalhando aí para que seja uma por semana. Na semana de outubro, que tiver o feriado de 12 de outubro, nós vamos fazer no dia 13 de outubro, na quarta-feira. Mas as outras palestras serão nas segundas-feiras, certo? Então já está aí uma pré-agendada, 27/9, 4/10, 13/10, 18/10 e 25/10. Essas aqui são as palestras que, provavelmente, desse ciclo de palestra. Depois disso, nós vamos fazer a conferência, onde você vai poder sabatinar o professor Jefferson, aí, fazendo as suas perguntas diretamente para ele. E também vai ser um evento fechado aí, que só poucos vão participar, né, professor? Então, fica esperto aí, para você poder se inscrever rapidinho, né? Senão, você não vai ter a oportunidade de ter esses conhecimentos que são bem legais, certo? Deixa eu ver aqui, vamos às perguntas. Pode perguntar, professora. Eu queria saber se todo esse conhecimento que você possui, todas essas possibilidades, é permitido que você aplique isso fora do que você trabalhava lá? É permitido que você aplique isso no cotidiano, por exemplo? Eu aplico isso no cotidiano. Tanto que os livros que eu escrevo e conferências que eu dou são sobre temas que, às vezes, mesmo que eu não tivesse prévio conhecimento, a partir daquele momento eu me torno como uma autoridade no tema. E, como eu disse, isso é uma coisa ampla, que não está numa área específica. Por exemplo, engenharia estrutural, onde temos uma ideia da construção de tudo, desde estilos arquitetônicos até estrutura de engenharia própria, utilizando polímeros, utilizando metamateriais. Isso é um exemplo somente. Propulsão energética diversa, algumas delas vastamente superiores ao nuclear, motores de fusão, motores de fissão, motores quânticos, é um outro exemplo. Trabalho com fractais, trabalho com astrofísica, trabalho com engenharia quântica. Quer dizer, são várias, são vastas. E quanto mais informação eu recebo, eu ponho ela em prática, praticamente ao uso diário, em alguma área específica. Por isso, quando a pessoa normalmente faz uma pergunta para mim, eu sempre tenho uma resposta, baseada na informação cumulativa que eu carrego, e se eu não tenho aquela informação disponível naquele momento, ela vai vir para mim praticamente imediatamente, quando ela foi proposta. Seria essa a resposta. Mas não te proíbe você usar isso. Não te é proibido. É que eu vou te explicar uma coisa para você. Eles acreditam não numa questão somente de livre-arbítrio. Existe uma responsabilidade com entropia. Ou seja, quando eu adquiro esse conhecimento, eu não estou usando ele egoisticamente para mim, não estou usando isso para fins próprios, tanto que se alguns desses conhecimentos eu podia vender para corporações e conseguir muito dinheiro, o que não seria o caso, porque não é a função de como funciona. Os recursos que eu estou pedindo são para minha sobrevivência e para que eu possa me reajustar em termos clínicos. Mas em nenhum momento eu estou usando eles para ganância pessoal. Eu dou um exemplo para a senhora. Eu tenho os planos de uma câmara capaz de reenergizar
as mitocôndrias de uma célula. As mitocôndrias são equivalentes às baterias de uma célula. Quando essas baterias vão se gastando, a célula não se pode regenerar mais, já termina então se deteriorando. É isso que provoca a velhice. Pois imagine se você é capaz de regenerar a mitocôndria, então podíamos aumentar a expansão de vida humana até 150 anos ou 160, mas isso não é aquilo que é esperado que se faça com esse conhecimento. Existe conhecimento, ele vem com uma responsabilidade. Eu sou responsável pelo conhecimento que eu adquiro. Eu posso compartilhar ele com certas pessoas e dependendo até onde eu posso ir com certas pessoas. Mas existem várias maneiras e formas que eu podia usar esse conhecimento para meu benefício pessoal. Eu não estaria aqui numa posição de ter que estar pedindo doações, mas existe um momento onde a sobrevivência é mais forte que o orgulho. Então, isso que eu estou fazendo. Em vez de simplesmente eu tomar esse conhecimento e vender para uma corporação que pagaria talvez milhões de dólares por isso, eu estou aqui transmitindo o pouco que me é permitido e contando com a boa vontade das pessoas. Em nenhum momento eu estou pensando numa ganância pessoal ou em como usar isso para meu conforto e benefício. Eu estou usando isso para minha sobrevivência, que são duas coisas bem diferentes. Eu tenho 62 anos e, digamos que não existe muita coisa. Eu passei 30 e tantos anos baixo jugo dessas pessoas. Fui torturado fisicamente, mentalmente, e até espiritualmente, de certa forma. E consegui passar por tudo isso, não porque eu estava sozinho, mas com a ajuda do monitor e de outros seres. Mas eu digo que com o conhecimento vem a responsabilidade de usá-lo. Então, por isso que, em vez de simplesmente partir para a parte fácil e ganhar um dinheiro rápido e certo e seguro, não, está aqui contando com a boa vontade das pessoas e aqueles que de verdade creem que podem ajudar. Não estou estipulando valores. Tudo que eu ofereci de coração é mais que bem aceito. Mas seria isso. Continuamos, então. É como na Wicca, né? O que você ganha de graça não pode ser cobrado. Exatamente. Então, para você que quer ajudar, a contribuir aí com o professor Jefferson, está aí o Pix, né? jeffersonbarbadesouza@gmail.com é o Pix dele, né? Se caso você tiver dúvida, está na descrição do vídeo. E também tem a conta aí no Bradesco, né? Agência 3565, a conta 15849, dígito 6. Qualquer dúvida, você dá uma olhadinha aí na descrição do vídeo que está aí. Deixa eu ver a próxima pergunta. Tem mais uma pergunta aqui. Essa pergunta é interessante também. Qual é a área mais... eu acho que a pessoa quis perguntar qual que é a área de maior atividade com UFOs lá nas áreas 51. Lá, né? Existem... A área 51 já teve seu momento, mas atualmente existe a Dugway Proving Grounds, em Utah, que eu diria que a quantidade de assuntos relacionados com tecnologias alienígenas é feita lá. Você vai encontrar também a base Altec, na ilha de Andros, nas Bahamas, que são, eu diria, a base de Andros é uma base que ela é subaquática. Ela tem uma conexão com a parte de cima e o resto. É a única base que tem sempre pelo menos 3 submarinos nucleares para defesa daquela base. Todos com mísseis nucleares
lá naquela região. Então, isso é a base Altec, tá? Na ilha de Andrews, nas Bahamas. E outro Dugway Proving Grounds em Utah, de que eles, de certa forma, estão muito mais ativos na questão, ok? Do que a Área 51. Vamos continuar, professor. Mais pergunta, professora Thelma? Fique à vontade, hein? Pode perguntar. Eu sei que a Área 51 já mas tem coisas interessantes lá ainda, né? Claro que sim. Muitas coisas interessantes. Eles continuam com a retroengenharia. Na área 54, é isso? Que tem alguma coisa interessante ainda lá, não é? Meu Deus, toda aquela região, cada área tem uma coisa, são áreas dedicadas a várias coisas. A área 51, a parte mais importante que existe é a retroengenharia, ou seja, onde toma a tecnologia extraterrestre e se tenta reconstruir ela usando materiais similares aqui da Terra. Mas sim, ela continua funcionando, pero não já com aquela mesma essencialidade que tinha anteriormente. Agora eu diria que entre a Altec e Dugway, as duas são muito mais em uso. Uma em Utah e outra na ilha de Andrews, nas Bahamas. E quando vocês estavam lá, vocês não tinham acesso a nada? Nenhuma outra situação? Se a gente entrasse num andar que não é autorizado, eles podiam até disparar na gente. Porque tocava um alarme. A gente estava autorizado a usar até o nível 5, desde o nível 1 até o nível 5. E havia uma parte do nível 5 onde havia essa conexão com a TAUS, que é o sistema de shuttles de transportação para outros lugares, outras áreas, outras bases. Mas eu entrei no nível 6, graças ao monitor, que me ensinou o que estava passando, descobri sobre experimentação em humanos, onde estavam tomando pessoas da fronteira, de Centro-América mais que nada, e de México, estavam usando elas para experimentação humana, e por causa disso foi que custou meu nome, meu passado, minha liberdade, tudo isso por um bom tempo, por eu ter entrado em uma área não autorizada. Mas, fora isso, nada mais. É complicado. Sempre. É. As pessoas não fazem ideia do que eu passei. As interações entre colegas, podia, não? Como eu vou explicar? A gente estava num grupo de contatados, e entre os contatados podíamos trocar informação. Agora, a gente não tinha esse acesso já direto com os abduzidos, e muitíssimo menos com os híbridos. Então, éramos limitados por uma área onde podíamos conversar e tudo isso. Sou aberto a perguntas. Logicamente acaba, né? A senhora nem faz ideia. Especialmente os anos que eu passei confinado num lugar onde não havia pessoas. A comida vinha da parede, tinha que entregar ali, eu nunca via ninguém que fazia. Pior que uma praticamente prisão. Uma prisão. Uma prisão, pelo menos, você tem um benefício de outras pessoas. Ou você vê você vê os guardas e tudo isso, eu nunca via ninguém. Quando tinha fazer exames clínicos em mim, eles botavam gás, eu me dormia, eu me levantava, já estava tudo já arrumado. Quer dizer, típico dos americanos. Sim, exatamente. Sim, eu sigo tendo contatos com extraterrestres, com a geração chamada Shahamariyat, através do monitor. Essa é a resposta, senhor Diego. Respondendo aí o Diego, né? Uhum. Deixa eu ver mais. Deixa eu ver essa pergunta aqui. Já existe alguma nave feita por humanos através da engenharia reversa?
Essa é uma pergunta que muita gente, né? Tem várias, né, professor? Várias naves, várias. Tanto que eu diria que de cada 100 naves que você vê aí fora, tenha certeza, sem dúvida nenhuma, que 65% são feitas aqui. E digo mais, todavia, dou um exemplo. Os chamadas naves triangulares, as TR. Essas naves triangulares são feitas com tecnologia terrestre, mas feitas aqui. Sim, várias naves existem. E quanto à velocidade? Porque aí tem a questão da velocidade relacionada, de certa forma, influencia na formação dos pilotos, né? Eu digo o Dependendo seguinte, da velocidade... é que a ideia que a gente tem de como pilotar uma nave dessa, a gente está pensando de uma forma convencional, como nos filmes, onde o piloto senta no painel de controle e vai levando como se fosse um avião, e não é assim. Para controlar essas naves, algumas vezes, você tem que ser posto numa contrapção, ficar de pé, e eletrodos são conectados à sua cabeça e você controla a nave mentalmente. Ela não funciona como nos filmes. Eu digo os TRs. Não é que você está ali, tem um piloto apertando o botão e conduzindo a nave. Não, não. Tem um navegador. E aquele navegador é a pessoa que está a cargo disso. O resto da nave funciona por engenharia de inteligência artificial. Aí. É bem diferente. Não é como nos filmes. E eu devo o seguinte, quando estamos falando de a nave se deslocando, tem que ver o fator atmosférico. Se ela está dentro do fator atmosférico, ela tem limitações, porque ela está no voo linear, ou seja, linha reta. E o voo linear tem a questão do atrito, então ela pode ir para Mach 1, 2, 3, 10. Quer dizer, imagina quantas vezes você tem que romper a barreira do som para chegar a essa velocidade. Então, muitas vezes elas não usam o processo linear. Elas usam os chamados conduítos transdimensionais, onde dentro de um fator atmosférico se abre como um portal, um vortex, onde a nave desaparece. Quantas vezes você viu um filme de naves onde a nave desaparece literalmente? Porque sim, eu vi uma da minha janela aqui. Ela usou um portal desses para como disse, para transportar para uma outra área. E dessa forma ela não causa, digamos que uma disrupção atmosférica. Porque o atrito dessas naves, primeiro que o ar não vai tocar o casco da nave, ele vai tocar os campos energéticos da nave, como um campo de força ao redor da nave. Uhum. Vai começar daí. Quer dizer que, então, existem os fatores atmosféricos, os fatores orbitais, porque quando um deixa a atmosfera terrestre, aí entra a questão da magnetosfera, que está fora do planeta, e existem os chamados voos planetários, onde a trajetória de um voo planetário normalmente não é linear, ela utiliza os vortexes também. E, finalmente, quando ultrapassa o cinturão de Kuiper, depois de Plutão, onde estão os exoplanets, aí tem o chamado portal de longa distância, onde se efetuam os voos interestelares, já fora do sistema solar. E eu sei que o portal mais próximo nosso fica a 4,5 anos-luz daqui, em Alpha Centauri. Você está falando das nossas, das naves fabricadas aqui? Nossas? Eu digo o seguinte, estou falando de extraterrestres. As naves humanas feitas aqui, elas têm um processo distinto. Primeiro que o navegador humano que está usando isso, a tensão de um voo interplanetário já é dura para ele. Agora, um voo interestelar seria quase impossível. Ele não aguentaria a tensão provocada por isso. O desgaste neurônico seria enorme. Mas é o processo que eles usam para viajar. Eles não viajam de forma linear, eles viajam num processo transdimensional, onde o vortex é aberto
e praticamente não é como nos filmes que vai estar em hiperespaço e tudo isso, não. Você chega no momento que sai. Quer dizer, opera, chega imediatamente. Agora, os portais, para que funcionem, eles têm que ter uma frequência de abertura, onde existe uma frequência de entrada e uma frequência de saída, e aí sim ele pode sair. Agora, se ele não calcula a frequência de saída, ele pode sair onde seja. E isso não é bom. Portanto, a função do navegador é essencial. E por isso que ele não pode ir sozinho com a nave, ele tem que ter essa inteligência artificial que está auxiliando ele com a navegação. Tem que ver, então, o sistema cartográfico. Existe o sistema cartográfico de navegação atmosférica dentro do sistema planetário, onde varia tudo, desde densidade do ar até exposição direta ou indireta a energias variadas. E mais tarde, fora da Terra, a níveis orbitais, onde ele tem frequências que ele tem que, como diz, ele tem que ser alteradas, tem que ser compatíveis, para evitar que a nave não termine se autodestruindo. Você acredita nos buracos de minhoca? Ok, não, acreditar é um ato de fé, e fé não tem muito que ver com ciência. Os chamados wormholes, eles são uma realidade. Eles são uma realidade. Não tem acreditar ou não acreditar, é o que é um fato. Ok. Professor, enquanto a professora pensa, tem uma foto aqui, quero ver se eu consigo passar. Se o senhor puder falar sobre ela. Deixa eu tentar pôr aqui. Ok. Isso está bem controversial. Foi feito aqui na América do Sul, tá? Onde esse objeto baixou, e aquilo que está chegando perto dele é um Jagara Collective, as pessoas que conhecem como os Greys. Várias pessoas foram dizer que esse vídeo era fake, por X razões, mas uma análise mais aproximada, tá, vê que existe um campo de distorção provocado ao redor da nave, tá, que é como são os escudos da nave, tá, e esse campo de distorção, então, é o que faz. E ali perto da nave, do lado esquerdo, você vai ver o ser, que é um Jagara, que as pessoas conhecem como um Grey. Essa é o que eu tinha para falar. Ah, legal. Professor, poderia ser uma nave desse modelo que pode ter relação lá com o Magé? Se como puder pode falar. Repetir? Pode repetir que eu não escutei muito bem. Poderia ser uma nave desse modelo que tem relação lá com o caso de Magé? Eu digo o seguinte, existem vários veículos discoides de várias civilizações, porque é um modelo padrão de engenharia estrutural. Que essas naves não são fabricadas em fábricas. Elas são produzidas por um processo de interconexão, utilizando várias tecnologias distintas que se intercambiam entre uma e outra. Ela poderia ser aproximada ao que passou com o Magé, sim. Então, a outra pergunta do Diego. A extraterrestre trabalhando fisicamente desses projetos secretos, eu ainda complementaria. Existe essa possibilidade deles estar trabalhando entre nós? Sim, eles estão entre nós. Agora, nenhum deles tem a aparência humana perfeita. Eles têm uma aparência humanoide, antropóide, primata, são metamamíferos, como a gente. Mas para que eles possam passar desapercebidos, eles têm que sofrer alterações cosméticas para que se pareçam exatamente a nós. Se bem que existem 3 pontos que às vezes falham, que são os olhos, a boca e o pescoço. E com os olhos, com a boca e com o pescoço, você pode reconhecer que ele é humano ou é um alienígena se passando por humano. Mas isto depende das circunstâncias e depende de que existe uma falha no processo que eles têm de visualização. Mas, sim, existem
seres que estão entre nós outros, convivendo com nós outros, com a gente como vizinhos e tudo isso. E existem também seres, especialmente da Federação, que estão trabalhando com os humanos, mas num grau muito limitado. E eles não oferecem tecnologia igual a deles. Eles nos dão tecnologia que para eles é considerada ultrapassada, mas para a gente é algo superior. Agora, o que eles não contam é com a ingenuidade, a capacidade dos seres humanos de tomar algo e transformar em algo muito melhor. Então, usando o modelo deles, que para eles é primitivo, a gente pode transformar numa coisa igual até superior ao que eles têm. O ser humano é capaz de várias coisas. Continuamos. Legal. Mas só um detalhe, os que eu conheço, eles são miméticos. Por isso que a gente não os vê tanto assim. Eles são miméticos. Eles têm uma capacidade de mimetismo, como se fosse os animaizinhos. Eles são impressionantemente miméticos. É que justamente eu dizer, a variedade de seres, a variedade de habilidades é enorme. É enorme, são miméticos. Quer dizer, então não existe um modelo padrão, que é aquele que tem que ser seguido. Cada civilização vai de acordo com a biogenética natural deles. Existem seres miméticos que são capazes de produzir isso com o meio ambiente. Quer dizer que você vê ali uma parede. E, Sim. é verdade, naquela parede tem um ser. Apenas que você não está vendo o ser porque ele mimetizou a parede. Sim, mimetizou a parede. Então, para você está vendo uma parede. Ele está ali observando a você. Quantas vezes vocês já perceberam que vocês estão sendo observados e vejam, não tem nada que esteja aparentemente observando vocês, mas eles estão ali. Então, esses seres miméticos são simplesmente alguns dos modelos tipológicos extraterrestres, que tem uma variação e uma gama enorme de acordo com a espécie e com a civilização deles. Então, não existe um modelo padrão. Existe uma coisa: infinita diversidade e infinitas combinações. A Rússia já tem uma convivência com alguns seres. Um deles, eu achei interessante que eles expuseram esse ser numa situação bastante ampla, que foi nos Jogos de Inverno de Sochi, que foi o mestre de cerimônia. E aí, quando eu ouvi assim, apresentando, esse cara não é humano, ou ele é um ciborgue, ou ele é um replicante, ou ele é outra coisa, mas humano ele não é. E eu acho que eles perceberam também, porque se alguém que está ouvindo, e eu já procurei e não consegui achar o mestre de cerimônias dos Jogos de Inverno de Sochi na Rússia. Eles apagaram ele simplesmente de todo o cerimonial, de toda a história. Mas aquele cara, ele não era humano. Eu diria o seguinte: a Federação Russa, a ideia... Em 2014. A ideia da Federação Russa agora, no momento, eles sempre estiveram à frente de tudo, os americanos. Eu dou um exemplo para vocês. Qual foi o primeiro satélite para o espaço? Sputnik 1. Primeiro homem no espaço, Yuri Gagarin, na Vostok 1. Tá? Tem a Valentina Ivanova, primeiro no espaço. Primeiro animal no espaço, a cadela Laika. Quer dizer, isso somente em astronáutica convencional. Mas não, os russos, eles estão mais avançados porque eles não estão se perguntando se você crê em extraterrestres. Eles sabem da existência deles e tem uma abrangência direta onde o governo da Federação Russa abertamente fala isso. Tanto que agora o presidente Putin deu uma declaração. Quantas vezes está se referindo a extraterrestres? Nem hoje, nem amanhã, é quase todos os dias. E eles tomam isso muito a sério. Então ninguém está perguntando se você crê em extraterrestres.
Eles simplesmente aceitam porque é o que é. Não tem. Aquela explosão que houve lá na Rússia, eles dizem que foi um ataque, né? E que eles estão se preparando para ataques próximos. Né? Eles tiveram uma confrontação com os chamados seres caóticos, mas eles não estão sozinhos. A Terra tem um sistema de proteção da chamada Federação, que são os grupos mais poderosos de megapotências interestelares. Então, onde você encontra esses seres? Eles estão na Lua, na parte escura da Lua, especificamente aonde? Na cratera chamada Mares Moscovienses. Os chineses conseguiram pousar na parte escura, né? Extremamente difícil, mas conseguiram pousar, né? Exato. E fotografias foram tiradas da Mares Moscovienses, onde estruturas extraterrestres aparecem. O que é interessantíssimo da Lua foi a experiência que os americanos fizeram, né? Quando jogaram o módulo, a segunda parte do módulo que não era mais necessário, e jogaram, e que ficou rebombando por 1 hora, como se fosse um sino, né? Então, denotando que a Lua tem espaços ocos e tem uma grande parte de material que ressoa, né? Existe uma rede de túneis e cavernas enorme cobrindo toda a parte subterrânea, ou sublunar, como se diz. Sim. E a parte sublunar por todos os lados. Mas a maior parte desses seres se localizam na parte escura da Lua, por razões técnicas mais que nada. Dessa civilização, permite então que continue com as perguntas. Assim, aqui uma de Victor Claudino. Dessa civilização controlada pelo senhor. Da civilização contatada pelo senhor, e tem alguma chance dele se apresentar no nosso planeta para todos. Eu vou explicar o seguinte: esses seres não estão aqui atuando de forma independente. Até mesmo os caóticos têm regras. Então não é porque eles decidem, não, vamos baixar a nave aí. Não, não é assim. Existem regras. Eles sabem no momento, com uma interferência direta extraterrestre, que ia ser similar ao que passou na América. Quando os europeus vieram para cá, eles absorveram a cultura dos indígenas locais e foi substituída pela cultura europeia. E se isso passasse na Terra, quer dizer que praticamente os nossos valores, a nossa idiosincrásia, ia desaparecer da noite para o dia. Iam ter revoluções. Agora imaginem as religiões. Como afetaria as religiões? Quer dizer, são tantos pontos que têm que ser considerados e uma responsabilidade com isso, que eles sabem que eles não podem simplesmente baixar uma nave assim. Às vezes tem um que tenta fazer isso, mas existem consequências a ser pagas. Mas eles não estão na posição de fazer o que eles querem como querem. Eles têm que seguir regras, tanto da Federação quanto os rebeldes e até mesmo os caóticos. Todos eles seguem regras. Então, os Hamariat não podem simplesmente se apresentar à população humana desta forma. Mas eu digo o seguinte: estão se preparando. Já vi vários híbridos, não um só. E foi na minha estada com o Blue Planet Project. Eles ficavam Alexandre perguntando se em algum momento viu um híbrido. Sim, eu vi vários híbridos. Ok, outra do Victor Claudino, porque, professor, olha para mim, essa aqui está pequena aí. Professor Dirceu. Bom, deixa eu ler então. Pode deixar que eu leia aqui, professor. Porque em tempo em que existe algum conflito nuclear e que estava prestes a acontecer, certo? No passado aí teve um conflito nuclear que poderia acontecer. Teve várias detonações de ogivas nucleares. O número de avistamento de naves alienígenas era tão grande. Na verdade, professor, que a gente percebe o seguinte: quando existe algum movimento de discussão na Terra,
ou algum fato que envolve questões nucleares, existem algumas palavras que a gente não pode até falar aqui, né? Existem esses conflitos, as pessoas começam a ver mais naves na Terra. Isso é normal? Por exemplo, quando teve lá aquela questão lá do tsunami do Japão, lá, o pessoal falou que viu naves lá próximo à área nuclear. Aqui no Rio de Janeiro, quando a gente teve aquele problema lá da explosão nuclear aqui, também o pessoal falou que viu bastante naves próximas. Então, existe esta relação mesmo, professor? Sim? Claro que existe, por uma razão muito importante: a preservação da humanidade. Eles não iam permitir que a gente se autodestruísse, porque existe um plano para a civilização humana, um plano de não interferência direta pelo indireta, onde estamos no processo de transformação. Vai haver uma elevação espiritual e a gente está mudando como seres. A prova é agora. Você fala de extraterrestres e já não estão rindo na sua cara. Já as pessoas tomam o assunto já com uma seriedade maior. Estamos evoluindo como civilização. Mas sim, eles têm uma salvaguarda com a gente e mantêm essa salvaguarda justamente como processo de permitir que a gente não se autodestrua. Eles não estão afetando diretamente, mas estão afetando indiretamente, mas sempre com a certeza que essa ação humana seja preservada. Professor, em uma das suas lives, lá no início, uma das primeiras lives aqui no canal, o professor falou sobre o ano de 2021, que seria um ano onde estariam sendo visualizadas muitas naves. E, de fato, a gente está vendo isso acontecer praticamente todos os dias, né? A gente está tendo essa experiência de visualização. Só não está vendo mesmo quem não está olhando para o céu, mas a gente está conseguindo ver, principalmente naves camufladas, né? Hoje você vê muitas naves camufladas nas nuvens, né? Isso é muito comum. Então, esse fenômeno, ele está em alta e vai acontecer ainda muito mais? Vai acontecer muito mais. Cada vez mais e mais e mais. Porque está iminente que algo passe. Para quem está nos assistindo hoje, professor? Passe em nosso favor, não encontra. Sim. Para quem está nos assistindo hoje, e que ainda não teve esta experiência, qual conselho o senhor daria para que tivesse esse contato? É possível? Não é possível? Não. Eu diria o seguinte para você. Existe um processo de seletividade. Explico por quê. Porque varia não tanto a capacidade intelectual da pessoa, mas a capacidade espiritual da pessoa. É importante que exista essa harmonização da pessoa. Então, não é uma questão de quantidade, mas de qualidade. Mas sempre que eles se aproximam de alguém, é algo que foi deliberado por eles. Eles não agarram a primeira pessoa. Senão eles agarravam um cantor famoso, um político famoso, alguém importante. Mas não. Eles vão agarrar uma pessoa do povo, porque é a pessoa que eles imaginam que seja mais adequada. Professor, uma coisa, eu acho, né, por tudo assim que eu já vi, pelo que eu estudei já, são 50 anos pesquisando sobre civilizações antigas e se leva muito longe mesmo. Eu vejo que eles têm mais preocupação com o planeta do que com os seres que aqui habitam. Porque existe uma inter-relação entre a humanidade e Gaia. Gaia não é um monte de rocha morta. Sim. Esse planeta tem uma geoconsciência. E um vai dizer, pera um momentinho, como vai ter uma geoconsciência se não tem cérebro? Ele não tem cérebro, tem um equivalente a um cérebro. Eu digo o seguinte para vocês. A areia é feita de silício. O silício, basicamente, é o que funciona no circuito integrado. Então, imagine bilhões e bilhões e bilhões de microcircuitos integrados interconectados. Então, existe uma geoconsciência, onde a Terra, às vezes, se rebela
com a sua destruição. Ela não quer destruir a raça humana, mas ela quer demonstrar aos seres humanos que eles não podem fazer o que querem. Mas eles estão preocupados, os terrestres, com Gaia, porque Gaia está intrinsecamente conectada à humanidade. O que passa com Gaia resulta ou no nosso engrandecimento ou na nossa destruição. Então, por isso que eles estão interessados em estabilizar o planeta. As mensagens ecológicas sempre foram e estão sendo relembradas, porque no momento que a Terra estabiliza, os humanos estabilizam com ela. Então não é que eles não estejam preocupados com a gente, mas com o planeta. Mas uma mão lava a outra e as duas estão interconectadas. Essa seria a resposta. Porque biologicamente nós somos parecidos com vírus. Mas até os vírus têm uma função. E a gente Sim. A gente, biologicamente, os cientistas nos comparam a espécie humana a um vírus. Até os vírus têm sua função. Pois continuamos. Professor Liceu, perguntas. Eu acho que o professor já está cansado. A ideia para a gente de uma nave que tem quilômetros de comprimento é algo inadmissível. Que vai dizer, pera um momentinho, que fábricas foram construídas? Elas não foram construídas em nenhuma fábrica, elas foram feitas no espaço aberto, normalmente em órbita de um planeta. E sim, existem naves com quilômetros de comprimento. Como existem naves que são pequenas por fora e enormes por dentro. Depende da civilização e da tecnologia usada por cada uma delas. Mas sim, existem naves com quilômetros de comprimento que já foram fotografadas. Continuamos. Sobre essa questão, professor, das naves grandes, existem algumas pessoas que falam a respeito de naves-mães, que são naves de aproximadamente 500 quilômetros quadrados, e que elas estariam estacionadas em regiões da Terra onde não é possível a gente visualizá-la. E a partir dessa, ela distribui pequenas naves. E algumas pessoas falam isso. Isso é real ou é ficção? Algumas civilizações utilizam o princípio dos porta-aviões, onde a nave simplesmente está transportando uma série de naves auxiliares. Agora, onde esconder uma nave desse tamanho é fácil. Você vai nas profundezas do oceano. Quantos OSNIs, objetos submarinos não identificados, já foram apontados e encontrados? Esse vai ser o planeta Água, não o planeta Terra, porque são 3/4 partes de água para uma parte de terra. Então, existem naves que não chegam aqui, que elas estão no sistema joviano, que é o sistema de Júpiter. Júpiter tem mais de 90 luas, algumas delas enormes. A maior lua do sistema solar está em Júpiter, que é Ganímedes, seguida por a lua de Saturno, que é Titã. Então, legal. Sim, essas naves existem. Mas a pergunta aqui do Marcos. E elas se camuflam também, ficam camufladas, né? Claro, algumas delas sim. E vai dizer, peraí, cada vez que ela se movesse, não ia criar um acidente gravitacional? Não. Se eles têm tecnologia viajar de uma estrela para outra, eles podem resolver um problema gravimétrico facilmente. Mais alguma pergunta, pessoal? Fiquem à vontade, ainda temos aí, senão já vamos encerrar a nossa live aqui. Acho que o professor Jefferson está cansado. Nós estamos com quase 1h40 de live já. Cansado. Não tão cansado, mas minha condição de saúde e, de verdade, toma uma parte, é um esforço. Mas um esforço necessário, que tem que ser feito. Então, estou aqui da melhor forma possível e imaginável.
Se temos mais perguntas, professor. Acho que... Deixa eu ver aqui. A princípio, não. Bom, pessoal, então quero agradecer aqui a presença de todos vocês que participaram aqui, né, desta live. Lembrando mais uma vez que essa live aqui nós estamos aqui arrecadando fundos para poder ajudar o professor Jefferson, né, na sua manutenção. Então, você que quer ajudar o professor Jefferson, está aí o Pix, né, e está aí também os dados bancários para que você possa fazer a sua contribuição espontânea. Qualquer valor que você sinta no seu coração de depositar para ele, de doar para ele, você estará ajudando de alguma forma ele. E aproveitando também que nós vamos ter 2 eventos aí na sequência, né? Primeiro evento aí, que nós já vamos ver aí, com possibilidade já de começar no finalzinho desse mês de setembro, então para ter tempo aí do pessoal se programar, é um ciclo de palestras. Então vai ser o primeiro ciclo de palestras exobiológicas e vai abordar assuntos como criptozoologia, metafísica avançada, Antártica. Professor, uma dúvida, é Antártica ou Antártida? Existe Antártica. É? É o Polo Sul, como se chama, Antártica. Sim, sim. Isso. Existe o Ártico, que é o Polo Norte. É porque algumas citações falam de Antártida. Antártida, né? Antártica. Mas é Antártica. Tá. Balanço do poder e estudos alienígenas avançados, certo? Então, são 5 temas aí que vão ser aí falados será bem aprofundado esses assuntos aí. Você vai poder fazer as perguntas que você quiser para fazer para o professor Jefferson nessa live aí. Então, você se programe aí. O valor desse ciclo de palestras será R$50 para você assistir 5 palestras, serão uma palestra por semana. E se você quiser escolher uma das palestras, você também pode escolher qual você quiser assistir. Você vai pagar um valor de R$15 por palestra. Então, essa é uma das situações que nós temos aí pela frente. E, depois disso, nós vamos ter a primeira conferência alienígena. O que é essa conferência? Você vai participar no chat. Vai ser criado um chat, você vai mandar sua pergunta e você vai ter a sua pergunta respondida. A pergunta que você fizer vai ser respondida. O professor Jefferson disse que vai falar tudo. É verdade, professor? Tudo aquilo que é possível, imaginável, tudo, né? Dentro do possível, eu vou falar quase tudo. Quase tudo, olha. Então, você se programa aí. Também o valor dessa será de R$50. Ok, pessoal? Então, você programa aqui. E esses eventos onde vão ser depositados, Dirceu? Vão ser todos online. Todos aqui pela internet. Sim, onde se deposita os valores. Sim. Beleza. Nós vamos colocar aí o link para você fazer a sua inscrição aí nas lives. Todas as lives vai ter um link, tanto para a conferência quanto para o ciclo de palestra. Primeiro, o ciclo de palestra. O ciclo de palestra, você vai fazer o depósito diretamente na conta do professor Jefferson. Então, vai ter lá uma forma de você fazer o depósito, e estas doações vão serem utilizadas pelo professor Jefferson para manutenção da sua saúde. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Parece que eu tenho mais algumas perguntas aqui, professor. Vamos por elas. Não sei se nós podemos responder. Não sei se a gente pode responder essa, mas vamos lá. Todos os presidentes que assumem os cargos são informados, ou atualizados imediatamente sobre as atividades de OVNIs. Eles estão perguntando aqui, o Júnior está perguntando exclusivamente dos americanos. Isso acontece com os demais governos pelo mundo afora? Normalmente, em países de primeiro mundo, é o que passa. Mas a informação é limitada. Eles dão uma visão genérica, não dão uma visão especializada. Tanto que por isso existem os projetos de orçamento negro.
Então, se chama-se plausible liability, ou seja, uma liabilidade plausível, ou seja, o presidente, se alguma coisa passa, ele não pode ser responsável porque ele não sabe. Então, por isso que ele sabe somente alguma coisa, mas não o resto. Professor, e também porque ele passa, né? Também claro. Porque ele passa. E depois ele vai ser um civil, né? Claro que sim. Então, mas mesmo assim, mas dou um exemplo para vocês. O presidente Obama, ele foi em programa de televisão perguntar abertamente o que você sabia sobre extraterrestres. E ele disse, esse é um assunto que eu não posso falar. Exatamente. Ainda complementando a pergunta aqui, professor, do próprio Júnior, eu não posso colocar esta pergunta aqui diretamente na tela, por questões de direitos autorais, mas aqui ele diz assim, sabemos que algumas famílias, como por exemplo, daí ele diz o nome da família, são contatados ou fazem trocas, parcerias com os alienígenas. Como se deu esse contato entre eles? Foi pelo poder que a família possui? Eu digo o seguinte, existe um poder por trás de um poder. Um poder que é muito mais do que um poder governamental, mas é um poder que vem já de muitos séculos atrás, de linhagens de famílias poderosas. E esse é o poder por trás do poder, que de verdade a gente não pode estar falando disso. Consequências disso são muito, muito difíceis. Ok, pessoal. Então, professora Thelma, para as suas considerações finais e reforçar o convite para estarmos amanhã aqui. E a gente vai estar contando com o professor Jefferson também, que vai ser a minha primeira vez que eu vou estar falando sobre o assunto publicamente, viu? Então, o professor Jefferson vai estar ajudando muito. Para mim será um prazer e uma honra participar da sua live amanhã, professor Thelma. Obrigada. E muito conhecimento a ser dividido. Eu espero, né? Ser dividido. Tenho certeza absoluta, isso eu não tenho dúvida nenhuma. Eu quero agradecer a presença de todos que estão aqui. Eu agradeço já antecipadamente as pessoas que podem me ajudar em qualquer coisa que seja possível. Que essa manutenção do tratamento é um tratamento oncológico. E eu agradeço de antecipação por tudo. São momentos difíceis na minha vida que eu estou passando, mas como eu disse, o que eu arrecado aqui não é para o meu conforto, é para a minha sobrevivência. Então, quero agradecer para vocês, agradecer aqui a Abex, tá? A professora Disseu, o professor Paulo, a professora Thelma, e dizer para vocês todos que é um prazer estar com vocês. E amanhã vamos estar aqui para ver essa palestra super interessante, super importante. Vai ser, a sua presença vai ser. E para mim é uma honra poder participar disso. Okay. Então, eu digo para vocês que se vocês deixem um likezinho para a gente, ou passem essas visualizações, isso vai ser acessível para que outras pessoas possam ver daquilo que se conversou. Eu peço desculpas por certa limitação de informação, mas eu digo que quando a gente faz isso agora no outro ciclo de palestras, você está falando muito mais a fundo do que eu já falei agora, muitíssimo mais a fundo. Mas entrar em detalhes que eu não poderia assim abrir abertamente, mas para um público privado sim se pode. Então agradeço a todos a presença e uma boa noite. Boa noite, professor. Você descansa muito, muito, muito. Para amanhã. Olá, pessoal. Então, vamos encerrando essa live. Muito obrigado pela sua presença, por você ter nos assistido, por você ter contribuído com o chat. Para você que já contribuiu para o professor Jefferson, por você que ainda vai contribuir, né, faça isso de coração, você vai estar ajudando ele de fato mesmo. Nós estamos juntos aqui acompanhando todo o desenrolar da história que ele vem passando ali, né? Você quer saber um pouco mais sobre o professor Jefferson? Vai aí no canal, aí tem a biografia do professor Jefferson. Você vai ver ali toda a história do professor Jefferson, ele conta ali com detalhes ali, muito interessante, né? A biografia dele é uma biografia sintetizada, né? Ele conta alguns detalhes, não conta tudo, né, pessoal? Porque
não pode falar tudo, mas ela é sintetizada, mas você vai conhecer de fato quem é a pessoa do professor Jefferson, o conhecimento que ele tem, né? E você vai estar fazendo a tua contribuição de coração. Então, hoje você está contribuindo para que o professor Jefferson possa estar bem. Então, faz isso aí, tá bom? A descrição está aí, né? Os dados estão na descrição do vídeo. Dá o seu curtir, se inscreva no vídeo aqui, e boa noite a todos. Namastê!